Civilizações do espaço observando o planeta Terra. 1966, Thule, Austrália. Por volta das 9 horas da manhã da ensolarada quarta-feira de 19 de janeiro de 1966, George Pedley, um agricultor de bananas na cidade de Euramo, perto de Thule, norte de Queensland, Austrália, estava dirigindo um trator com ignição elétrica convencional pela plantação de cana-de-açúcar de seu vizinho. A estrada de terra batida ao longo do qual ele dirigia dava para uma lagoa, a Lagoa Rosers Roy. Era uma lagoa com 6 metros de profundidade, cerca de 100 metros de diâmetro no seu ponto mais largo, numa área total de pouco mais de 1 acre. A maior parte da superfície era coberta por uma espécie de vegetação de juncos de água. Quando o George se aproximou da lagoa, ele achou que estava com um problema na ignição do seu trator. Ele se inclinou em sua cadeira para ouvir. Quase que imediatamente escutou um assobio que ele pensou que é ser um pneu furado. Então, para seu espanto, um grande objeto de discórdia emergiu da lagoa. Subiu lentamente até o nível da copa das árvores, um pouco inclinado para um lado, para, em seguida, em uma explosão fantástica de velocidade, desapareceu na direção sudoeste. Segundo o Sr. Pedley, o OVNI tinha cerca de 25 metros de diâmetro e 9 metros de espessura. Sua cor era cinza prateada e não fazia nenhum som além do assobio. A duração total do avistamento foi de aproximadamente 4 segundos. Seu Pedley pulou do trator e correu em direção à lagoa. Quando abriu o caminho pelo mato com 7 ou 6 metros de altura ao longo da borda das árvores, ele imediatamente viu uma grande área circular desprovida dos juncos, com um lento redemoinho. Depois de alguns minutos, ele voltou para o seu trator, ligou o motor e seguiu seu caminho. Quando questionado mais tarde, Sr. Pedley estava certo sobre como reiniciou o motor do trator, mas não como havia desligado. Alguns pesquisadores acreditam que esse esquecimento pode ter sido indicativo de que o Sr. Pedley possa ter sido abduzido. Mais tarde, naquela manhã, ele voltou à lagoa para observar o local com mais calma. O Sr. Pedley notou que os juncos já haviam retornado à superfície, mas eles estavam amassados em sentido anti-horário. A família Penice, dona da plantação, foi entrevistada por vários jornais e pesquisadores. Muitos curiosos foram até a lagoa para verem o ninho de OVNI, como ficou conhecido o local. Eles chegaram a ser ridicularizados pelo evento, mas afirmaram que nunca haviam visto nada parecido com aquilo. No sábado, 8 de fevereiro de 1969, às 5h30, um dispositivo de monitoramento de OVNIs colocado na casa de Penice foi acionado. O filho mais novo desligou o instrumento, depois se esqueceu do incidente. Seu pai havia deixado a casa nas primeiras horas da manhã e, ao retornar, notou que o detector estava desligado. Quando foi dito o motivo, eles imediatamente se dirigiram até a lagoa e encontraram, a cerca de 20 metros da beira do lago, um novo ninho. Ele media 14 metros de diâmetro e era perfeitamente circular. Os juncos haviam se extraído por completo, com raízes flutuando na lagoa, não amassadas em sentido anti-horário. Para a surpresa de todos, outro ninho foi encontrado no extremo norte da lagoa, próximo ao barranco, mas era muito menor, mas com as mesmas características do maior. Uma inspeção no solo dentro dos ninhos revelou que os juntos tinham sido retirados completamente, isto é, sem deixar ao menos as raízes. Não foram encontrados sinais de vida de insetos ou algas, e a água estava incrivelmente clara e limpa, sem partículas em suspensão. O chão da lagoa não estava
enlameada, mas parecia ser composta por uma espécie de tapete de vegetação amassada. 1966, Quipapá, Pernambuco, Brasil. No dia 25 de fevereiro de 1966, duas irmãs, Maria Marluce e Maria Marluci da Silva, 20 e 17 anos, respectivamente, em companhia da amiga Ofélia Versoa, estavam indo para casa das duas irmãs que ficavam perto da usina Água Branca, em Quipapá, Pernambuco. Mas ao invés de tornar a estrada de rodagem, preferiram andar pelos trilhos da linha férrea de propriedade particular da usina, mas que passava ao lado da residência da família. Elas caminhavam alegres e despreocupadas quando, por volta das 22 horas, observaram um objeto luminoso a uns 100 metros de distância em uma estrada lateral à ferrovia. A princípio pensaram tratar-se de um jipe parado no local. Aproximaram-se uns 50 metros e então perceberam que a luz provinha de um objeto estranho, em formato de prato emborcado, de uns 4 metros de diâmetro. O objeto encontrava-se suspenso no ar, uns 30 centímetros do solo, ao lado do chão. Havia um homem com 2 metros de altura aproximadamente. Junto dele havia outros seres menores, com aproximadamente 1,50 m de altura, gesticulando e movimentando a cabeça como se estivesse conversando animadamente, embora não se ouvisse som algum. Todos vestiam uma roupa inteiriça, como um macacão, de uma peça só, de um ombro a ombro. À altura do peito havia uma faixa luminosa com cores variando entre o amarelo claro e verde e azul. Esta última cor parecia com a luz de um arco elétrico. Na cabeça havia uma espécie de cap brilhante, cuja luminosidade era semelhante à da faixa peitoral. Em pânico, Marilúcia e Ofélia voltaram correndo, enquanto Marluce permaneceu para observar melhor. O objeto e os seres estavam em um local onde as três deveriam passar. Então Marluce incentivou as amigas a passarem todas juntas. Nesse momento veio pela estrada um jipe e as moças aproveitaram a oportunidade para atravessar. Cruzaram com a viatura e a partir daí não viram mais o objeto. Posteriormente, notaram que o mesmo havia se escondido em uma depressão no terreno, um pouco mais perto da linha férrea, em outro local onde teriam de passar. Como não havia sinal dos tripulantes, elas correram, passando ao lado do objeto. Correndo, chegaram em casa, assustadas e cansadas. Dona Joana da Silva, mãe das irmãs, ouviu a história e resolveu acompanhá-las até o local da observação. Quando estavam à altura da porteira da fazenda, todas elas viram o objeto voando e a região a baixa altura, gritando, apavoradas, voltaram correndo para casa. Apenas Marluce permaneceu observando o objeto até este sumir de vista. Marluce passou o resto da noite com crise nervosa, chorando e com muita dor de cabeça, que só sumiu no dia seguinte. Em 1967, Crixás, Goiás, Brasil. Em 13 de agosto de 1967 ocorreu um dos mais impressionantes casos da ufologia brasileira da década de 60. O capataz Inácio de Souza, na ocasião 41 anos, avistou um disco voador pousado na fazenda onde morava e trabalhava. Dispara contra um dos tripulantes do objeto e em troca é atingido por um faixa de luz que o debilita. Quase 2 meses depois, Inácio morre de leucemia. Inácio de Souza era casado com Maria de Souza, pai de 5 filhos. Ele era um homem simples e analfabeto, mas que era muito valorizado pelo dono da fazenda onde trabalhava e morava desde 1961. Ele nunca tinha visto um OVNI ou mesmo ouvido falar em discos voadores. Em 13 de agosto de 1967, por volta às 16 horas, Inácio e sua esposa voltaram para casa. A fazenda em Santa Maria, entre Pilar de Goiás e Crixás, no estado de Goiás. Ao chegar à sua residência, o casal percebeu que havia um objeto estranho na pista de pouso da propriedade. Tal objeto tinha a forma de uma bacia virada de boca para baixo, tendo um tamanho estimado de 35 metros de diâmetro. Nas proximidades deste aparelho haviam 3 homens que vestiam um traje inteiriço da cor da pele. Eu e Maria voltávamos para Crixás e os seres estavam lá. Eu pensei que eles eram pessoas que vieram nos visitar, mas eu estava com um pouco de medo do tipo de avião que eles tinham. Eram pessoas da mesma aparência como nós, exceto que pareciam carecas. Não sei se eles tinham cabelo. Eles estavam brincando e brincaram
brincaram como crianças, mas em silêncio. Quando eles nos viram, eles nos apontaram o dedo e começaram a correr na nossa direção. Gritei para minha esposa para ir correndo para casa, mas eu tinha comigo uma espingarda. Eu atirei em um que estava mais próximo. Nesse momento saiu do avião como uma lanterna, uma luz verde acertou-me no peito, no lado esquerdo. Eu caí no chão, minha mulher correu em minha direção, tomando a arma. Mas os homens já estavam de volta no avião, que decolou em um voo vertical, em alta velocidade, e fazendo um barulho semelhante ao das abelhas. O caso de Chris Chase chegou ao conhecimento dos ufólogos através do dono da fazenda, ASM, que preferiu o anonimato, que não estava presente no momento em que o caso ocorreu. Ele chegou ao local 3 dias depois do evento, encontrando Inácio já doente. Mais tarde, contatou ufólogos do Grupo Gaúcho de Investigações de Objetos Aéreos Não Identificados, GEOANI, presidido pelo ufólogo Felipe Machado Carrion. A SM, além de proprietário da fazenda industrial, ele relata: cheguei à fazenda 3 dias após o evento, eu não sabia de nada. Descendo do meu avião, a esposa de Inácio me esperava e disse que ele estava doente. Como era um homem forte que nunca caía enfermo, eu fui para a casa dele e, vendo ele deitado, lhe disse enfaticamente: o que você tem, rapaz? Perguntou. Então ele respondeu: patrão, eu matei um homem. Eu fiquei surpreso e eu perguntei-lhe: mas como você pôde fazer isso? Perguntei. Em seguida, Inácio narrou detalhadamente o que tinha acontecido, explicando que estava fora e que havia se assustado com esses homens, pensando que eles iriam sequestrar a família. O senhor ASM já tinha conhecimento sobre fatos ufológicos, mas resolveu não comentar sobre estes fatos com Inácio, que pensava que os homens que haviam visto na cidade de São Paulo, havia visto vinham da cidade de São Paulo. Ele decidiu-se então analisar o local de pouso do objeto para ver se havia manchas de sangue do homem ferido por Inácio. Ele não encontrou nenhum vestígio. O proprietário achou isso muito estranho, pois Inácio não errava um tiro a 60 metros de distância. Além disso, ele estava com peso na consciência por ter matado um homem. Ainda segundo a SM, no primeiro e segundo dias, ele sofria de náuseas, formigamento, dormência todo o corpo e suas mãos tremiam. Decidi levá-lo para Goiânia para fazer um exame completo e recomendei manter silêncio sobre o fato. Em Goiânia, um médico, sem saber o que era, verificou a existência de uma queimadura circular de 15 centímetros de diâmetro do lado esquerdo do tronco, quase até o ombro. Para tratar queimaduras, ele decidiu aplicar o remédio unguento de picatro de butezin. Quanto aos outros sintomas, ele diagnosticou como sendo originado em uma erva daninha, mas que ele supôs que Inácio tenha comido. Eu decidi dizer ao médico o que tinha acontecido. Surpreso, ele perguntou ao Inácio: alguém mais viu esses homens? Perguntou. Inácio respondeu: minha esposa. Então o médico me puxou para o canto e me perguntou se eu nunca tinha falado com o Inácio sobre OVNIs. Eu disse a ele que não. Ele decidiu então perguntar ao Inácio se ele já tinha visto em qualquer ocasião esse tipo de aeronave, ou se alguém já tinha falado sobre isso. Inácio respondeu: não, senhor, eu nunca vi nem OVNI. Não, senhor, eu nunca vi nem ouvi. O médico então solicita o pagamento de internação clínica para Inácio, pediu um exame completo de fezes, urina e sangue. 4 dias depois de ser colocado sob observação, Inácio foi enviado para casa, surpreendido por não ter mantido tratamento. Eu fui ver o médico. Este me disse que o caso de Inácio era fatal e que os exames mostraram que ele estava sofrendo de leucemia, câncer de sangue e queria apenas 60 dias de vida no máximo. Ele me disse ainda que ele esqueça tudo o que aconteceu, como se não tivesse acontecido nada, pois ele tinha um nome a preservar e que tudo isso só iria causar pânico. Quanto a mim, eu não ouvi nada e não sei. Tem uma reputação e para mim esse caso é um caso de leucemia. Nos dias que se seguiram, houve uma constante degradação do estado de saúde de Inácio. Ele apresentou em todo o seu corpo manchas na pele de cor branca amarelada, de tamanho de uma unha. Ao mesmo tempo em que ele sentia dores terríveis, quando faleceu em 11 de outubro de 1967, ele estava muito magro. Mesmo em meio a tanta agonia, Inácio recomendou que sua esposa queimasse o colchão, a cama e seus pertences depois de sua morte. O caso de Chris Chase revela o perigo que se esconde por trás de um contato imediato
Inácio possivelmente já sofria de leucemia antes do seu contato. Com a exposição à energia emitida pelo objeto, seu processo foi acelerado, resultando em sua morte. 60 dias depois não é apenas um feixe 60 dias depois não é apenas um feixe emitido pelo objeto que pode trazer prejuízo à saúde da testemunha. Aproximar-se destes aparelhos quando pousados ou mesmo andar e permanecer por muito tempo dentro de marcas produzidas por suas aterrissagens é igualmente danoso à saúde. Igualmente perigoso é adotar uma postura agressiva diante do fenômeno. Aparentemente, os tripulantes dos OVNIs, seja lá quem forem, adotam posturas de não agressão, mas podem reagir agressivamente em caso de necessidade. Todo cuidado é pouco. 1967, Falcon Lake, Canadá. A experiência vivida por Stephen Michalak na área do Lago Falcon Lake, no dia 20 de maio de 1967, é um típico contato de segundo grau, duplo. Traços físicos foram encontrados no local onde o suposto OVNI teria pousado. A testemunha experimentou uma série de efeitos físicos aparentemente resultantes do seu contato com o objeto. O caso foi investigado exaustivamente pelas autoridades canadenses, pela Comissão Condon e vários ufólogos dos Estados Unidos e Canadá. As autoridades canadenses reagiram rapidamente quando foram encontrados resíduos radioativos nas amortissolas nas roupas de Stephen. Dentre muitos documentos oficiais liberados pelo governo canadense, temos um que narra detalhadamente o ocorrido. O Sr. Stephen Michalak, morador de Winnipeg, Manitoba, relatou que teve contato físico com um OVNI durante uma viagem de prospecção que fazia próximo ao Falcon Lake. Conforme o Sr. Michalak, ele estava examinando uma rocha quando uma formação com dois OVNIs apareceram diante dele. Um dos OVNIs permaneceu no céu por alguns instantes, depois desapareceu velozmente. O segundo OVNI aterrissou a poucos metros de distância do Sr. Michalak. Quando ele se aproximou, uma abertura fez no objeto. Ele ouviu vozes vindo de dentro da nave. O brilho que vinha da nave era grande, mas ele estava usando um óculos de proteção. O Sr. Michalak afirmou que se aproximou ainda mais do objeto e pôde ver dentro da nave estava iluminado quanto uma árvore de Natal. Quando finalmente estava em frente à nave, deu uma boa olhada dentro dela e viu painéis de cores diferentes e raios de luz se cruzando como lasers de segurança. Ele tentou se comunicar com quem estava dentro da nave, falando em inglês, russo, alemão, italiano, francês e ucraniano, mas sem sucesso. A nave parecia ser feita de aço metalizado, bem liso. Quando estava a poucos metros do OVNI, a porta se fechou. Ele ouviu um som como um assobio e o objeto começou a girar no sentido anti-horário e finalmente saiu do chão. Mas antes disso, que se elevasse muito, o Sr. Michalak tocou sua mão esquerda, que estava de luvas. Para sua surpresa, sua luva queimou-se imediatamente. Enquanto o objeto subia, gases do exaustor da nave queimaram suas vestimentas e causaram grandes queimaduras em seu peito e estômago. Enquanto ardia de dor, pôde ver a nave se afastando. Antes de ir buscar ajuda, tentou marcar o local com pedras, galhos e o que tivesse à mão. Neste momento se sentia muito mal e vomitando. O Sr. Michalak ficou hospitalizado por vários dias. Os médicos que o examinaram não puderam explicar o que havia produzido aquele tipo de queimaduras. As suas vestimentas foram enviadas ao laboratório de perícia da polícia montada do Canadá. Eles também não conseguiram determinar o agente causador daquelas queimaduras. As amostras de solo retiradas pelo Sr. Michalak foram analisadas e mostraram terem os índices de radiação tão altos que tiveram que ficar guardados em locais apropriados. O suposto local onde o OVNI teria aterrissado foi examinado pelo Departamento de Saúde e Bem-Estar. E uma pequena área foi confirmada como radioativa. Os técnicos não puderam explicar o que poderia ter contaminado aquela área. A investigação da Real Força Aérea Canadense, a Royal Canadian Air Force, sob o comando do comandante do esquadrão P. Biscay, que foi seco e altamente cético. Segundo essa investigação, Michalak havia errado 2 vezes em dizer o local do avistamento quando estava com a Força Aérea Canadense. Não conseguiu encontrar uma terceira vez quando estava com um amigo. Baseado nesse relatório da Força Aérea Canadense, o físico Roy Cray, da Comissão Condon, desqualificou o caso. Entretanto, o ufólogo canadense Chris Rutwisky deu uma explicação coerente ao fato do esquecimento. Nas 2 vezes, por ordem da Força Aérea Canadense, Michalak foi transportado diretamente do hospital para um helicóptero para mostrar o local. Já na terceira
terceira vez, na companhia de um amigo, ele já tinha recebido alta do hospital. Biscay procurou pela possibilidade de tudo ser uma farsa através de pequenos detalhes do relato de Michalak. Por exemplo, ele levou a hipótese de Stefan ter entrado em contato com fontes de rádio na empresa de cimento que ele trabalhava como mecânico. Embora tivesse tentado encontrar alguma incoerência na história, teve que se render e afirmar que o relato era muito coerente. Stefan Michalak passou por vários exames nos meses seguintes. Um dos relatórios médicos dizia: encontramos uma área acima do abdômen com queimadura de primeiro grau com 17 e 20 centímetros, constituído de formas arredondadas e irregulares. Eram avermelhados ou os pelos do peito estavam queimados, assim como os cabelos da nuca. Um dos pontos fracos do caso de Michalak, segundo os céticos, é que ele foi a única testemunha, mas ninguém corroborou com seu testemunho, da nave aterrissada ou de algum OVNI de discórdia. Entretanto, as evidências físicas e médicas coletadas pela Polícia Montada Real do Canadá e outros órgãos podem facilmente corroborar as afirmações de Stefan Michalak. 1967, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Pesquisado meticulosamente e detalhadamente pelo CISOANI, Centro de Investigação Civil dos Objetos Aéreos Não Identificados de Belo Horizonte, Minas Gerais, o caso da baleia constitui um novo ângulo da série de contatos com extraterrestres dentro do território nacional. Às 10h30 do dia 14 de setembro de 1967, Fábio J. Diniz, com 16 anos de idade na época, saltou no ponto final do ônibus baleia, próximo ao hospital do mesmo nome. Daí dirigiu-se a pé para o pavilhão mais afastado daquele estabelecimento, onde tentaria vender persianas metálicas. Subindo a alameda asfaltada, chegou à altura do campo de futebol, onde encontrou um objeto enorme, em forma de cogumelo. Tinha uns 20 metros de diâmetro e era de cor marrom, com uma fileira de aberturas semelhantes a vigias, janelas. Na sua base plana havia raias luminosas de cores vermelhas, amarelas e azul, que piscavam intermitentemente. Fábio observava o aparelho quando repetidamente, com leve indefinível ruído, desceu das bordas da cúpula até o solo antipário transparente, que lhe parecia ser de vidro. Incrustado na base do objeto havia uma espécie de tambor, cilindro preto, brilhante, com mais de 3 metros de largura por 2 de altura, e que formava a base da cúpula. Por uma abertura que surgiu no cilindro, saíram 2 seres de mais de 2 metros de altura. Tinham uma forma humana, eram fortes e vestiam roupas colantes, da cabeça aos pés, de cor verde, semelhante à dos mergulhadores. Havia um anteparo saliente cobrindo a boca e as narinas. Da base desse anteparo saía um tubo que descia pelo peito, atingindo o calcanhar direito e subindo por trás até a nuca. Os calcanhares eram entumecidos, os dedos nas mãos, embora cobertos pelo vestuário, pareciam ser grossos e em número de 4. Um dos tripulantes tinha uma antena na cabeça e o outro portava uma arma ou coisa parecida. Quando os estranhos seres apareceram, Fábio tentou fugir e logo ouviu uma voz dizendo: "Não corra, volte." Então ele se aproximou do objeto, chegando a 5 metros dos 2 homens. Observou que aquele que estava possivelmente armado deu uma volta completa em torno do cilindro, enquanto o outro, o da antena na cabeça, lhe dizia: "Compareça aqui amanhã neste mesmo horário, do contrário levaremos sua família." Em seguida entraram no aparelho. A abertura fechou-se, a cortina transparente recolheu-se, o aparelho decolou em voo oblíquo, lentamente, subindo na vertical. Aterrorizado, o jovem voltou para o ponto de ônibus, com a intenção de revelar à sua mãe a ameaça que a envolvia e que o angustiava. No interior do ônibus, refletiu com mais calma e resolveu avisar a polícia, chegando ao departamento de vigilância social, aproximadamente 45 minutos após o acidente. Na manhã seguinte, pesquisadores do CISONI acompanharam o garoto ao campo de futebol e ali, sob as vistas de 2 policiais civis e 2 da polícia militar, recolheram amostras de terra com características estranhas. As amostras foram levadas ao Instituto Central da Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo analisado pelo professor Edmar de Melo Araújo, que
obteve o seguinte resultado: análise, maiores constituintes, ferro, alumínio, magnésio e sílica, elementos de traços, cobre, fósforo, zinco, cobalto, zircônio, níquel e titânio, ou seja, algo que nenhum laboratório do planeta poderia colocar junto na época. 1967, Cusack, Plateau, França. Às 10 horas, às 10h30 do dia, às 10h30 do dia 29 de 1967, no encostamento da rodovia D57, 10 a 12 vacas estavam sob os cuidados de François Delpache, 13 anos, sua irmã Anne-Marie, 9 anos, e seu cachorro Meadow. O clima estava muito bom, o céu claro e uma leve brisa soprava quando as vacas se moveram na direção da pista. François se levanta para buscá-las. Ao se virar, ele vê o que parece ser 4 crianças. Elas já estavam a 40 metros da distância deles. Ele subiu no alto de uma pedra para poder ver melhor quem eram aquelas crianças que ele não reconhecia. Já acompanhado por sua irmã, viram próximo aos estranhos uma enorme esfera encoberta parcialmente por uma colina. Ela era tão brilhante que não se podia observá-la por muito tempo. Um dos seres estava curvado e parecia muito entretido com o sol, enquanto o outro segurava um objeto que refletia a luz do sol e parecia acenar para os seus companheiros. François então gritou: "Vocês vieram brincar com a gente?" perguntou. Nesse momento, os pequenos seres que não pareciam estar interessados nas crianças perceberam que estavam sendo observados. O que estava mais próximo voou verticalmente e mergulhou de cabeça no topo da esfera. Depois o outro fez a mesma coisa e mais outro. O quarto se levantou, mas antes de mergulhar na esfera, voltou e pegou algo que estava no chão. Ele então voou e alcançou a esfera, que neste momento estava decolando no movimento em espiral, e mergulhou também dentro do artefato. A esfera começou a fazer movimentos circulares. Seu brilho havia diminuído, mas seu tamanho aumentou consideravelmente. De repente, ele decolou a grande velocidade. Neste momento, as crianças sentiram um cheiro muito forte de enxofre. As vacas estavam se dispersando e Meadow começou a latir para o objeto e quis segui-lo. Os irmãos não viram o objeto desaparecer, pois tiveram que ir atrás das vacas que estavam se dispersando e pareciam muito assustadas. Segundo o relato das crianças, o objeto era uma esfera perfeita com cerca de 2 metros de diâmetro, de cor prata e muito brilhante e luminoso. François, que usava óculos, ficou com os olhos lacrimejando por mais de 4 horas após o incidente. E por vários dias acordava com eles vermelhos e irritados. Sua irmã, que não usava óculos, não apresentou nenhuma sequela. Não havia nenhum símbolo na esfera. Ela era perfeitamente lisa, sem marcação ou abertura visível. Os pequenos seres pareciam atravessar a parede da esfera. A única diferença entre o relato dos irmãos foi que Anne-Marie disse que viu debaixo da máquina um trem composto por 3 ou 4 hastes retas. Um cheiro de enxofre começou a se espalhar quando a aeronave começou a subir em espiral. É importante notar que o ozônio tem cheiro que poderia ser confundido com o de enxofre, e que em muitos relatos esse cheiro já foi notado, principalmente em casos de aterrissagem. Os pequenos seres não tinham a mesma altura, mas mediam o tipo de roupa. As proporções de seus corpos eram bem do que conhecemos. Seus braços eram longos e magros, e suas pernas curtas e quase esqueléticas. A cabeça era proporcional ao resto do corpo, entretanto seu crânio era pontiagudo. Embora não fosse notado qualquer tipo de equipamento, esses seres voavam a grande velocidade, com extrema suavidade e facilidade. Com tudo isso, os pesquisadores da época perceberam que estavam em frente a um caso extremamente significante. Os irmãos jamais caíram em contradições, mas nos diversos relatos que deram.
1968, Lins, São Paulo. O memorável fato ocorreu na madrugada do dia 25 de agosto de 1968. Teve como protagonista Dona Maria José Sintra, funcionário do Sanatório Serafim Ferreira. Por ser um local distante, todos os enfermos que lá chegavam eram acolhidos. Esse era o trabalho da Dona Maria. Na madrugada citada, aproximadamente às 5 horas da manhã, Dona Maria já havia levantado e fazia as suas preces em seu leito. Pretendia em seguida ir à casa da família do administrador do sanatório para lá preparar um café como de costume. Foi quando ela ouviu um barulho, como o freio de um carro no pátio, e pensou que poderia ser pessoas chegando. Ela levantou a persiana e abriu a janela. Debruçando-se para fora, dirigiu-se a uma mulher que distinguiu na luz da madrugada, frente à porta da entrada. A senhora espere um pouquinho, que já vou lhe abrir a porta. Vestiu seu jaleco branco e desceu e viu a senhora através da porta de vidro. Abriu a porta e perguntou: é internamento? Perguntou. A visitante, que tinha pouco mais de 1,60 m de altura, respondeu numa linguagem compreensível, mas isso não a surpreendeu, devido à grande miscigenação de raças no estado de São Paulo. Dona Maria Tinado vestiu uma touca do mesmo material. O vestido tinha uma gola alta, mangas compridas, porém não usava luvas. A visitante mostrou a Dona Maria um vasilhame de uns 20 centímetros de comprimento, que a fez pensar que era para enchê-lo. A vasilha era de singular beleza, contendo ornamentos gravados que prenderam sua atenção. O bebedouro ficava em outro corredor, distante de 25 a 30 metros de comprimento do primeiro portão. Depois de ter enchido a garrafa da visitante, esta estendeu ainda uma canequinha. Enquanto a visitante bebia, dirigiu-lhe as palavras: a água que é boa, é boa. Após isso, a estranha dirigiu um olhar interrogador para os dois carros do lado de fora, visíveis através da porta de vidro, à direita e à esquerda deste. Dona Maria lhe respondeu: este, apontando para um deles, é o carro do médico de plantão, e aquele outro é do administrador. As duas voltaram para a primeira porta, e lá Dona Maria entregou à visitante a garrafa de água cheia. A estranha segurou a garrafa com uma das mãos e com a outra bateu amigavelmente no ombro da Dona Maria, repetindo as palavras: abaura, abaura, abaura. Assim teria terminado uma visita comum com um pedido de água potável. E Dona Maria já estava começando a fechar a porta, na expectativa de a visitante dirigir-se para a esquerda, até ganhar o portão de saída do sanatório. Entretanto, a visitante, em vez de se dirigir diretamente para a saída, atravessou uns canteiros logo em frente da porta, o que não fazia sentido, tendo então a Dona Maria retardado o fechamento da porta. A certa distância, dentro do gramado, acendeu uma luz embaçada de forma semicircular, parecida com uma pera, que flutuava a uns 60 a 70 centímetros do sol. Deve haver gente lá, pensou Dona Maria. Notou por transparência um movimento como se fosse uma torção de mão. Quando a visitante chegou próximo, esta devia ter entrado, mas repentinamente deixou de ser visível. Foi então que Dona Maria notou mais uma vez a repetição do movimento rotativo. Logo em seguida, o aparelho elevou-se no ar, escutando-se suaves estalinhos e os mesmos que se fizeram ouvir antes, na chegada do aparecimento da visitante. Dona Maria fechou a porta e foi recuando, assustada até encostar-se na parede do lado da escada, a uns 15 a 20 metros do portão, murmurando: oh, é o disco voador, é o disco voador. Percebeu então que estava bastante perturbada e suada. Tinha inclusive se urinado de tanto pavor. Voltando ao seu quarto, andava de um lado para o outro até perceber as luzes da casa do administrador serem acesas. Dirigiu-se para lá para fazer o café. Relatou para ele e sua esposa a sua história. Entretanto, encontrou incredulidade por parte deles. A senhora sonhou isso, disseram-lhe. Dona Maria estranhou e explodiu em violenta reação contida nas palavras: não, não sonhei e não estou ficando louca. Eu vou embora agora mesmo. Em vista do inusitado comportamento de uma pessoa que eles conheciam há anos, mudaram sua atitude, procurando acalmá-la e acompanharam até a porta de entrada do sanatório.
Chegando ao local, viram no chão que haviam sido encerradas no dia anterior as marcas do sapato de Dona Maria. Chegando ao local, viram no chão que havia sido encerado no dia anterior as marcas do sapato de Dona Maria e outras marcas de sapato, tipo bico fino, mas sem calcanhar. Ao lado da porta onde essas impressões eram mais nítidas, o administrador colocou uma cadeira para proteger as marcas. No gramado do canteiro havia uma mancha de capim chamuscado, que mesmo após 4 meses do evento, não germinou nenhuma nova planta. Após investigações, verificou-se que a depressão no solo havia sido feita pelo tal veículo e tinha um diâmetro de cerca de 2 metros com profundidade de 15 centímetros a 20 centímetros. Outro fato importante descoberto durante as investigações foi o relato do interno Leôncio Viana, que, segundo o enfermeiro Luiz Sanches, viu do seu leito durante uns 15 minutos um veículo luminoso aterrissado a uns 80 metros da cerca do sanatório. Ainda segundo o enfermeiro, na noite anterior ao avistamento de Dona Maria, a cidade de Lins sofreu um apagão e que estranhas luzes foram vistas pela região. 1968, Bauru, São Paulo. No dia 23 de junho de 1968, Daido de Oliveira, então funcionário da CESP, Companhia de Energia de São Paulo, teve um encontro muito incomum e bem dolorido. O seu Daido estava trabalhando como vigia noturno na subestação de Bauru, na cidade de Jupiá. O horário do vigia era das 19 às 7 horas da manhã. Das 19 horas às 7 horas da manhã. Ele havia batido o ponto da ronda no escritório técnico, que ficava no nível inferior. Às 1 da manhã, dando a volta na oficina, que ficava a 40 metros de distância do escritório. Foi quando notou num barranco distante 70 metros, onde estava um vulto de um homem, iluminado pelas lâmpadas da vizinhança. Ele agachou-se para poder observar melhor, pensando na melhor maneira de interceptar aquela pessoa dentro do terreno da companhia. Escutou, entretanto, um ruído que vinha de uma direção próxima ao escritório, onde pôde notar outro homem em uma das janelas ao lado da porta, vestido calça e camisa de mangas compridas, ambas escuras. Ele teria que enfrentar 2 pessoas. Não possuindo arma de fogo, entrou na oficina e pegou um conduíte, tubo flexível para instalação elétrica, de 50 centímetros de comprimento. Evitando fazer qualquer barulho, acercou-se pelo estranho do escritório, que lhe parecia olhar para dentro pela vidraça. Deu-lhe então 2 golpes que, apesar de serem endereçados com destreza e força, foram aparados com movimentos rápidos pelo estranho, indo atingir a madeira ao lado. O intruso vinha escondendo o rosto com uma máscara, observando toda a aproximação, e pôde assim entrar em corpo a corpo, puxando as mãos da testemunha em sua própria queda, rolando ambos pelo chão. Enquanto lutava, Daido notou que seu adversário possuía uma força regular, não podendo, entretanto, observar seus olhos. Completamente escondido pela máscara, da mesma cor da camisa que cobria a cabeça, escutava de vez em quando uns grunhidos do seu adversário, que nada tinha em comum com a nossa língua. Por uma das janelas do escritório saiu então outro homem, igualmente vestido, e os dois, após 10 a 12 minutos de luta, quase o dominaram. Apesar do Sr. Daido, com seus 22 anos e robusto, estavam já pisando em sua mão, segurando e imobilizando seu braço, quando chegou um terceiro personagem, possivelmente aquele do barranco, apresentando-se sem máscara, com um rosto de pele clara. Seu cabelo era ruivado, cortado e de consistência mais dura que a do nosso. Ao toque da mão, conforme Daido pôde verificar durante a luta que continuava e se exacerbava, este ser de roupa diferente, de cor clara, ativou a luta, arrancando o sapato de Daido, a capa de frio e sua camisa. Ainda lhe deu na perna esquerda um tostão que lhe passou a doer sempre que a temperatura esfriar. Finalmente levantaram-no, jogaram no chão por 5 ou 6 vezes. Chegando a esse ponto, eles o puseram de pé novamente. E o ser sem máscara lhe deu uns tapinhas nas costas amigavelmente, enquanto pronunciava certas palavras que Daido não entendia, mas cujo significado lhe parecia: vá para lá, seu vadio, que aqui voltamos ao término
Ou seja, que eles queriam dizer que a luta tinha acabado. Os outros dois que antes tinham dado grunhidos ficaram calados, cautelosamente, sempre olhando para trás. De vez em quando o Sr. Daido se afastou para chamar outro vigia, o Sr. Antônio, que devia estar no escritório administrativo, mas de repente ouviu um som como o bater de uma porta de um carro. Quando olhou, viu o vulto de um objeto com a forma de uma Kombi, tendo porém uma base de cerca de 10 metros de largura, apoiado no chão, a altura de uns 15 metros. O veículo levou-se no ar e em seguida Daido sentiu um segundo barulho acompanhado de uma pressão de ar. Em voo ascensional, Blake dirigiu-se a um transformador de baixa tensão, recuando de lá em outra ascensão para passar por cima da rede de alta tensão em voo zigue-zague em direção à cidade de Lins, São Paulo. Visto tudo isso, o Sr. Daido percebeu que não se tratava de meros ladrões. Em conjunto, os vigias Antônio e Daido inspecionaram o local, verificando que no piso do cascalho estava revirado e espalhado pela grama. Duas das janelas do escritório estavam abertas, uma delas forçadamente. Na manhã seguinte, verificou-se que nada foi roubado, mas que havia marca de mão sobre os arquivos, apesar de as testemunhas terem sido interrogadas por militares da aeronáutica. Nenhuma conclusão do caso foi dada. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.